Hoje vamos falar sobre a função quadrática. A sua definição é a seguinte: uma função f de r em r chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c com a diferente de zero, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, para todo o x pertencente aos reais. Então, aqui a gente pode ver que tanto o domínio da função são os números reais, quanto o contradomínio também pertence aos números reais. A parte dos números reais são os termos a, b e c. E aí, claro que o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, a gente não vai ter uma função quadrática, né? Porque a parte do termo que tem o x ao quadrado vai ser nula. E o termo, o coeficiente que está perto do x é o b, e o c é o que a gente chama de termo livre ou termo independente. E aí a gente vai aprender a identificar em uma função quadrática quem são esses termos a, b e c. Quando não temos, né, nenhum número próximo ao x ao quadrado, a gente já sabe que esse termo é 1. 3x aqui, então, quem é que está perto do x? O 3, então b é 3 e o c é o 4. Quando a gente não tem um dos termos, a gente já sabe que ele é 0. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum termo junto do x, então a gente sabe que b é 0 aqui. O a gente vai identificar como menos 1, porque ele tem um menos aqui na frente, e o 5, o menos 5 vai ser o c. Agora, para descobrir os zeros da função quadrática, a gente pode utilizar a famosa fórmula de Bhaskara. E aí a gente primeiro começa identificando quem são os coeficientes a, b e c em uma função. Então, nesse caso, eu tenho aqui que o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. E aí agora a gente só vai substituir na fórmula. Então, tem o menos da fórmula e o menos 5, mais ou menos a raiz de menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o 6, que é c, sobre 2 vezes 1. E aí a gente vai ficar menos com menos mais, 5 mais ou menos a raiz de menos 5 ao quadrado é 25, e 4 vezes 1 vezes 6, 24, sobre 2. Então, x é igual a 5, mais ou menos 25 menos 24 é a raiz de 1, e a raiz de 1 é o próprio 1, sobre 2. Então, daqui vamos achar o x1, que o x1 vai ser 5 menos 1 sobre 2, ou seja, 4 sobre 2, que dá 2. E aqui a gente vai fazer o x2, que será 5 mais 1 sobre 2. Então, 6 dividido por 2, o x2 vai ser 3. Continuando, vamos ver como é que a gente descobre os termos quando a gente tem o b igual a 0. Então, a gente vai determinar os zeros da função quando ela estiver incompleta. E aí, quando o b for 0, o que é que a gente faz? Nesse caso aqui, ó, a gente tem que igualar a nossa função a 0. Então, vai ficar da seguinte maneira: x ao quadrado é igual a 4. E aí, a gente vai fazer, né? X é igual a mais ou menos a raiz de 4. Ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Então, tanto mais 2 como menos 2 vão zerar essa função aqui. Aí, vamos ver novamente aqui um outro exemplo. Então, aqui, ó, eu tenho que isso aqui tem que ser igual a 0. Então, nesse caso, quem é o termo que está negativo? 3x ao quadrado. Então, eu posso escrever 6 igual a 3x ao quadrado. Então, primeiro eu vou dividir. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, eu vou ficar com x ao quadrado igual a 2. X é igual a mais ou menos raiz de 2. Então, quando x for mais raiz de 2 ou menos raiz de 2, quando x for menos raiz de 2 ou raiz de 2, essa função vai zerar. Agora, a gente também pode resolver os casos em que o termo c, que é o termo independente, for igual a 0. Então, o que é que a gente faz? A gente vai igualar também a 0, só que vamos colocar o x em evidência. Então, aqui eu vou colocar primeiramente o x em evidência, e o que é que vai sobrar? O x, se o x já está aqui, eu preciso de que número para multiplicar e ganhar x ao quadrado? Preciso do x. Repito o sinal de mais. Se o x já está aqui, quem é que vai sobrar aqui? O 3. Então, vai ficar com x vezes x mais 3 é igual a 0. Então, o primeiro x é 0,
E o segundo a gente vai colocar aqui, ó. X mais 3 é igual a 0. Então, quer dizer que x2 vai ser menos 3. Então, a gente achou tanto x1 como x2. Para o próximo exemplo agora. Novamente, ó, o termo C é 0, então eu vou igualar a minha função a 0. E aí eu vou colocar novamente o x em evidência. E aqui, ó, para que vire x menos x ao quadrado, eu preciso de menos x. Repete o sinal de mais, porque aqui está positivo. Então, se eu retirei o 5, o x vai sobrar aqui o 5. Isso aqui é igual a 0. Então, novamente, x1 é igual a 0. E vamos ver o x2. Nesse caso, tem menos x igual a 5. Menos x mais 5 igual a 0. E aí, nesse caso, x é igual a 5. Então, quer dizer que x1 é 0 e x2 vai ser 5. O próximo vai ser o seguinte. Como é que eu determino os zeros da função? Através da soma e produto. Então, quando a gente vai fazer isso por soma e produto, a gente vai descobrir quem é os termos, né? x1 e x2. Então, pela soma e produto, sempre x1 mais x2 vai ser a mesma coisa que menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. E o produto, x1 vezes x2, vai ser sempre igual ao termo c sobre a. E aí a gente vai determinar aqui nesses dois exemplos. Então, primeiro de todos, né? x1 mais x2 tem que ser menos b. Quem é b nesse caso? B aqui é menos 3, então bota aqui entre parênteses. Sobre a, quem é a? É 1. Então, nesse caso, menos com menos, mais. E 3 sobre 1 vai ficar 3. E aqui, ó, x1 vezes x2. Vamos lá, vai ser o c. Quem é o termo c aqui é 2. Sobre a, que é 1. Então, 2 dividido por 1, 2. Nesse caso aqui, a gente tem o seguinte. A gente precisa determinar quem é x1 e quem é x2. Ora, para que seja 2 o resultado, eu só posso ter que 1x vai ser 1, né? x1 vai ser 1 e x2 vai ser 2, ou o contrário, né? E aqui a gente vai verificar se x1 e x2, nessa condição aqui da soma, também faz isso. Então, se x1 for 1 e x2 for 2, 1 mais 2 dá 3. Então, confere aqui que eu já encontrei quem são as minhas raízes, né? Os meus zeros da função. E aí, a gente vai fazer aqui um segundo exemplo. Então, nesse segundo exemplo, novamente, eu tenho que x1 mais x2 é igual a menos b, ou seja, menos, nesse caso aqui o b é menos 2, então menos 2, sobre a, que é 1. Então, aqui eu vou ter que é 2. E x1 vezes x2 vai ser o meu c, que é menos 15, sobre a, que é 1. Então, menos 15. Então, agora eu preciso pensar quem são os zeros dessa função para que satisfaça aqui x mais 1 e x mais 2. Então, vamos lá. Eu preciso descobrir quem é o termo x1 e quem é o termo x2. Se aqui é uma multiplicação e o resultado é negativo, então eu sei que eu tenho que ter um número positivo e um número negativo. E aí eu vou começar a pensar quais são os números que eu multiplico para chegar no 15. E nesse caso pode ser 5 e 3. Mas como é que a gente vai determinar quem é que é positivo e quem é negativo? Eu vou olhar aqui para cima para a soma. Se a minha soma está positiva, quer dizer que o número positivo é maior. Então, nesse caso, 5 positivo e o 3 está negativo. Então, se eu fizer a minha soma 5 menos 3, vai dar 2. Se eu fizer 5 vezes menos 3, menos 15. Então, confere, achamos também os zeros dessa função. Por último, vamos fazer a montagem do gráfico. Então, para fazer a montagem do gráfico, eu preciso determinar quem são os x
e quem é o y dessas funções. Então, aqui, ó, o primeiro exemplo, eu tenho a função f de x é igual a x ao quadrado menos 1. Eu vou montar uma tabelinha com valores para x, e aí eu vou determinar quem é o f de x. Nesse caso, quando o meu x for menos 1. Quando x é menos 1, eu vou substituir aqui, ó, menos 1 ao quadrado é 1, e 1 menos 1 vai dar 0. Quando o meu x for 0, o meu f de x será menos 1. Quando o meu x for 1, o meu f de x vai ser 0. Quando o meu x for 2, eu vou ter aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. E 4 menos 1, 3. E agora eu vou marcar esses pontos aqui no gráfico. Vou marcar aqui no gráfico. Quando ele for menos 1, o f de x é 0, ou seja, eu vou marcar exatamente em cima do eixo x, a bolinha do menos 1. Quando o meu x é 0, o meu y é menos 1, então eu marco exatamente no eixo y. Quando o meu x é 1, o meu y vai ser 0. Então, eu vou marcar aqui exatamente no eixo x. E quando o meu x é 2, ele vai ser 3. Então, quando a gente marca esses pontos, sabendo que é uma parábola, a gente consegue fazer a montagem desse gráfico. E ele é um gráfico com a concavidade voltada para cima. Agora, a gente vai fazer o segundo exemplo. No segundo exemplo, da mesma forma, vamos aqui atribuir valores para x para determinar o f de x. Então, quando x aqui for menos 1, a gente vai ter aqui o menos da função e menos 1 é 1. Nesse caso, vai ficar assim. Quando é fazendo f de menos 1, eu tenho o menos da função, entre parênteses eu vou ter menos 1, que é o x ao quadrado, mais 2 vezes menos 1. Então, o menos repete, menos 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então, nesse caso aqui, o resultado será menos 3. Quando o meu x for 0, vai dar tudo 0. Quando o meu x for 1, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, vamos armar aqui. O f de 1 vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1. E aí aqui, ó, repete o menos, 1 ao quadrado é 1, mais 2, 2 menos 1, 1. Então, nesse caso aqui, ó, quando x for 1, o y também é 1. Quando x for 2, eu vou ter menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2. Nesse caso aqui, vai ser menos 4 mais 4, 0. E quando x for 3, eu vou ter aqui menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3. Então, menos 9 mais 6, menos 3. Agora, vamos marcar esses pontos aqui no gráfico. Quando x é menos 1, o y é menos 3. Então, a gente vai marcar o ponto aqui. Quando 0 no x e 0 no y, a gente vai marcar justamente no centro. 1 e 1, a gente vai marcar aqui, os pontinhos do encontro. Quando x for 2, o y é 0, então a gente marca no próprio eixo x. E quando x for 3, o y é menos 3, então a gente marca aqui. Agora a gente só vai unir os pontos e montar a nossa parábola. E observe que essa é uma parábola voltada, com a concavidade voltada para baixo.